Agora eu estou colocando para gravar aqui. E automaticamente eu já vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Tá? Vamos lá. Senhores e senhoras, nós iniciamos falando sobre o trespasse, né? E para que a gente possa entender a respeito do trespasse, é interessante que vocês tenham na cabeça... Deixa eu desativar o som de todos aqui. Aí. Então tá. É interessante que vocês tenham a ideia formada a respeito do estabelecimento comercial ou estabelecimento empresarial, tá? E lembra quando nós tratamos também sobre empresa? É interessante também que vocês tenham essa ideia, porque estabelecimento e empresa são coisas distintas, tá? Eu vou fazer diferente com vocês aqui agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza. Deixa eu puxar vocês aqui para eu ficar vendo vocês. Tá. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Abre esse tópico. Se vocês liberarem o áudio aí, vocês conseguem falar comigo, né? É porque eu desativei de todos aqui. Sim, se liberar. Ah, então beleza, então. Então tá. Deixa eu inserir uma tabela aqui. Vamos fazer aqui. 3, tá? Na primeira, eu quero colocar o empresário. Na segunda, eu quero colocar a empresa. E na terceira, o estabelecimento. Tá? Gente, nós vimos lá que o empresário nada mais é do que aquele, certo? A pessoa natural, a pessoa que realiza uma atividade econômica organizada, tá? Vamos colocar, realiza uma atividade econômica organizada, tá bom? Lá nos termos do artigo 966 do Código Civil que nós vimos, e nós vimos também que o empresário, na pessoa física, a gente tem o empresário individual, e enquanto pessoa jurídica, nós temos a sociedade empresária, ou nós temos a IRELI, tá? Nós marcamos isso, nós vimos, ou seja, é aquela pessoa que está disposta a realizar, tá, uma atividade econômica organizada. Beleza? Nós vimos isso. E o que é a empresa? É interessante que vocês tenham isso na cabeça. A empresa é a atividade econômica organizada. Vamos dizer, a atividade econômica. Ou seja, lembra quando eu falei para vocês lá no início que existem os fatores de produção? Capital, mão de obra, matéria-prima, tecnologia. A partir do momento em que a pessoa se dispõe a organizar esses fatores de produção a fim de obter o lucro, tá? Eu tenho a figura do empresário. E automaticamente a organização desses fatores de produção, tá? A organização desses fatores de produção eu chamo de empresa, tá? Está relacionado aos fatores de produção, a fim de obter o lucro. Tranquilo até aqui? Empresário, aquela pessoa que se dispõe a organizar. Ele mutou meu computador. Tá. O empresário é aquela pessoa que se dispõe a exercer, a praticar
a atividade econômica organizada, tá? Se dispõe a organizar, tá? E a empresa, deixa eu admitir o pessoal aqui, e a empresa é essa atividade, visando sempre o lucro, a fim com o objetivo de lucrar. Acontece que, para que essas atividades aconteçam, eu preciso do estabelecimento, tá? Do estabelecimento. Ou seja, o estabelecimento nada mais é do que aquele complexo de bens corpóreos e incorpóreos, certo? Que o empresário se utiliza para realizar a atividade econômica organizada, tá? Então, deixa eu colocar em vermelho, são os bens corpóreos e incorpóreos que o empresário organizados, vamos colocar aqui, organizados, que o empresário, o primeiro da lista, utiliza para exercer uma atividade econômica organizada. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Sempre quando vocês puderem me dar um feedback aí, se vocês tiverem dúvida, já manda para cá, tá? Acredito que com isso daqui, eu posso chegar nessa figura para vocês. Estão conseguindo ver bem aí essa figura? Tá. Vê só. Eu tenho uma padaria aqui. Eu sempre dou esse exemplo da padaria. Essa padaria aqui, vamos considerar essa padaria como uma pessoa jurídica. Lá na frente, a gente vai estudar. Eu coloquei aqui Padaria Equipão, Empório da Confeitaria Limitada. Nós vamos estudar a diferença entre o nome empresarial, tá? E o nome fantasia. Beleza? Mas não vamos focar nisso daí. Eu quero que vocês foquem nisso daqui. Vocês estão vendo a padaria aqui, ó. Veja só, essa é a padaria. Essa padaria, Padaria Equipão, pessoa jurídica. Veja que tem vários bens aqui. Eu tenho as cadeiras e eu fui tirando um por um aqui, ó. Vocês podem ver cadeira, o balcão, o ar-condicionado, ó, as luminárias, a matéria-prima, os insumos, os produtos. Olha o nome, a fachada, o nome, tá? O nome pode ser um nome fantasia, nome empresarial, e a gente vai ver também exceções a respeito disso, tá? São pessoas jurídicas, ou seja, todos esses bens aqui unidos, eles formam o estabelecimento, tá? E são através desses bens aqui que o empresário desenvolve a atividade econômica organizada, tá? Beleza até aqui? Tranquilo. Beleza. Feito essa distinção, nós entramos no seguinte ponto, no trespasse. Eu falei para vocês que... Deixa eu voltar nisso daqui. Veja só, cada objeto aqui, veja, cada objeto aqui, ele pode ser vendido independentemente. Ou seja, o empresário pode ir pegar essas cadeiras e vender. O empresário pode pegar esse ar-condicionado e vender, certo? Acontece que a união desses bens aqui formam o estabelecimento. Eu quero dizer para vocês que o estabelecimento, ele é um objeto único. Ainda que eu tenha vários bens dentro desse estabelecimento, tá?
eu tenho o estabelecimento como um objeto único. Ok? Olha aqui que diz o artigo 1143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário. Já estou dizendo aqui. Ele é um objeto unitário. Imagine só um saco. Imagine um saco aqui na minha mão, tá? Eu vou pegando vários bens e jogando dentro dele. Ó, tô pegando vários bens e jogando dentro desse saco, tá? Ah, eu vou tirar esse aqui agora. Tirei. Ah, vou pegar esse aqui agora e vou colocar. Ok. Olha só, ó quantos bens eu estou colocando, tá? Agora eu vou pegar esse saco e vou fechar. Ele não se tornou um único saco para mim? Então, o estabelecimento, embora esse saco tenha vários bens dentro, o estabelecimento é esse saco, único bem. É um objeto único. E esse objeto único, ele pode ser vendido. Eu posso vender esse estabelecimento, tá? Ele é objeto de venda. Artigo 1143 do Código Civil. Pode o estabelecimento ser objeto unitário, tá aqui, ó, unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Significa dizer que o estabelecimento ele é um objeto unitário. Eu digo que ele é um patrimônio único. E pode o empresário transferir ele a um outro empresário. Veja bem, quando eu falo então em transferência, e aqui nós vamos entrar em situações que necessita de uma certa atenção. Se eu pegar nessa foto aqui e vender essa cadeira, se eu pegar e vender esse ar, se eu pegar e vender essas luminárias, se eu pegar e vender o computador, tá? Ó, eu vou pegar esse ar-condicionado e vou vender para um empresário B. Veja que, diante dessa situação fática, eu não faço essa venda através de um contrato de trespasse. Ainda que esse bem ele estaria inserido no estabelecimento. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Fala para mim, quando eu falei estabelecimento, o estabelecimento é universalidade de fato ou universalidade de direito? Fala para mim. Universalidade de fato. É isso? De fato. Isso, É de fato. Artigo 90, certo? Ou seja, todos os bens que estão inseridos, que fazem parte do estabelecimento, demandam de vontade do empresário, da pessoa. Então, ela é a universalidade de fato. Significa, então, que eu posso pegar essas mesas e cadeiras e vender, tá? Mas acontece que essa venda eu não vou fazer mediante contrato de trespasse. Por quê? Diante do conceito de contrato de trespasse, o contrato de trespasse nada mais é do que a venda, a transferência de um estabelecimento comercial. E, para que haja esse trespasse, é necessário que ocorra a transferência da funcionalidade desse estabelecimento. O que significa dizer isso? Significa dizer que, primeiro, transferir a funcionalidade é transferir todos os bens que são suficientes, idôneos para que o empresário que está adquirindo também possa exercer, através deles, a atividade econômica organizada. Entendeu? Professor, caso seria o todo, então. E o outro é a venda de um único objeto. Veja só. Olha lá. Laís, pensa no seguinte. Ó, eu vou colocar aqui. Só vou anotar e eu já vou dar uma continuidade no que você perguntou.
para que ocorra venda mediante contrato de trespasse, é preciso que ocorra a transferência, vamos colocar aqui venda da funcionalidade do estabelecimento. Ou seja, Laís, aqueles bens, a venda que eu estou fazendo, tá? Os bens que eu estou fazendo, eles devem ser suficientes, idôneos, para que aquele que está adquirindo também possa exercer uma atividade econômica organizada. Ou seja, se eu vender uma só mesa, um só computador, eu vou me utilizar de um contrato de compra e venda simples, normal. Agora, quando eu tenho a venda de um estabelecimento, da sua funcionalidade, do seu objeto em si, aí sim eu faço mediante contrato de trespasse. Entendeu? Entendi. Deu certo. Beleza? Justamente por quê? Porque eu trato aqui de uma universalidade de fato. E o estabelecimento como um objeto único, certo? Pode ser o objeto de venda mediante um contrato de trespasse, desde que eu consiga transferir a funcionalidade deste estabelecimento. Beleza até aqui, gente? Dá um feedback aí. Sim. Beleza. Tranquilo, então. Beleza, então. Uma outra situação que eu quero que vocês vejam também é a diferença entre a cessão de cotas societárias e a venda de estabelecimento comercial. Eu vou voltar naquele slide, nesse PDF que eu fiz aqui. Imagine aqui, então, que eu tenha o estabelecimento. Eu tenho uma padaria que pão, uma sociedade. E nessa padaria, eu tenho o sócio 1, que é o Marcos, e eu tenho o sócio 2, que é o Paulo. Tranquilo? Tá dando para enxergar aí? Sim. Então tá, eu tenho o sócio 1 e o sócio 2, que é o Paulo. Tá? Imagine só que o Paulo, ele quer vender para mim, Tiago, a sua cota societária. Tá? Ele tem 50% dessa sociedade. Tá? Não vou nem entrar na questão de se precisa da autorização do outro. Não, esquece isso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o sócio 2, Paulo, quer vender para mim, Tiago, a sua cota societária. Tá? Veja, essa cessão de cota societária eu também não faço por meio de contrato de trespasse. Tá? Olha aqui, ó. É isso daqui, ó. Ele quer vender tudo isso daqui, ó. Ele quer passar para o Tiago tudo isso daqui, mediante a transferência da sua cota societária. Ele está vendendo a sua parte na sociedade. A sua cota societária de 50%, ele está vendendo para mim, Tiago. Então, automaticamente, ele faz mediante uma cessão de cotas. E ocorre uma alteração no contrato social. Ok? Não faço por contrato de trespasse. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora imagine que o Marcos e o Paulo, sócios da padaria Que Pão, eles querem vender esse estabelecimento. Eles querem vender o estabelecimento. Aí sim, vendendo esse conjunto de bens, ele faz mediante um contrato de trespasses àqueles que estão a adquirir. Diga.
Então, por qual contrato, quando ele vai vender a cota, ele faz? Só faz Uma alteração. cessão de cotas. Daí faz uma alteração no contrato social, Laís. Tá, Tá? mas É uma entre alteração eles, de assim. contrato social. Uma cessão de cotas. É um termo de cessão de cotas. Ah, entendi agora. Tá? Daí automaticamente já vão direto, já fazem uma alteração do contrato social, que é um aditivo, tá? Eles já fazem um aditivo e já prepara essa alteração do contrato social e faz o registro, tá? Tá, agora eu entendi. Tá. Então veja só, cessão de cotas não se faz por contrato de trespasse. Daí você fala para mim, e daí então, vendendo somente o estabelecimento, aí eu faço mediante contrato de trespasse. Vou mais fundo nesse exemplo. Imagine que o Marcos e o Paulo aqui, eles possuem duas padarias, ou seja, dois estabelecimentos. Padaria Quipão 1 e Padaria Quipão 2. Uma no centro da cidade e outra em um determinado bairro. Eles decidem vender o estabelecimento da Padaria Quipão, o estabelecimento da Padaria Quipão que está num bairro, para mim, Tiago. Para mim, Tiago. Veja que a venda está sendo do estabelecimento. Nesse caso, eu faço mediante contrato de trespasse. O que eu quero dizer para vocês aqui, diante disso que eu falei para vocês? Anotem aí. Para que ocorra venda de estabelecimento mediante contrato de trespasse, é necessário que o estabelecimento mude, altere de titularidade. É necessário que a titularidade seja alterada. O estabelecimento que era do empresário A passou a ser do empresário B. Veja que ocorreu, veja que ocorreu uma alteração de titularidade. Veja só, quando ocorreu, eu tenho a padaria Quipão, tá? É uma sociedade empresária. Quem é o empresário? A sociedade, tá? Quando o Paulo transferiu sua cota societária para mim, Tiago, nota aqui, vocês podem notar que o estabelecimento ele se manteve de propriedade de quem? Da sociedade empresária. Então não houve alteração de titularidade. OK? Agora, a partir do momento em que o estabelecimento ele é vendido para o empresário B, nesse caso o empresário JP que eu coloquei no exemplo, empresário JP Confeitaria, veja que o estabelecimento mudou de titularidade, passou a ser de um outro empresário. Aí nessa situação, eu faço mediante contrato de trespasse. Beleza até aqui? Professor, uma dúvida aqui minha. Se você faz, no caso, só a cessão de cotas societárias, por exemplo, de 50%, igual no caso aí para uma outra pessoa, também tem que fazer aquela publicação para as pessoas no diário lá, aquela... Já vai falar sobre isso, tá? Ah, sim. Tranquilo. Tá, que você daí deixa a gente falar lá na publicação. A sessão de... Ah, sim. Você tá falando de sessão de cotas. Isso. Valeu. A sessão de cotas que nós vamos tratar, a publicação, Andrei, que nós vamos tratar aqui, tá? Que é da venda do estabelecimento, é somente a venda do estabelecimento, tá? Essa sessão de cotas não tem nada a ver, não preciso publicar, tá? O que eu tô falando de estabelecimento, aí sim eu vou publicar, mas a gente já chega lá, beleza? Tranquilo até aqui, gente?
Enunciado 233 da Jornada de Direito Civil. Olha só o que eu falei aqui, como está confirmadíssimo. A sistemática do contrato de trespasse, delineada pelo Código Civil nos artigos 1142 e seguintes, especialmente seus efeitos obrigacionais, aplica-se somente quando o conjunto de bens transferidos importar a transmissão da funcionalidade. Olha só, vamos dar uma ênfase aqui, ó, da funcionalidade do estabelecimento empresarial. Ou seja, é preciso que ele seja suficiente para que o outro empresário realize a sua atividade econômica. Gente, estou indo muito rápido, estou indo muito devagar, como que está indo? Tá beleza desse jeito? Sim. Então tá bom, então. O irmão da Jaqueline não vai falar não, né? Professor, Oi. tem uma pergunta aqui no chat, eu acho que a pessoa tá sem áudio. Eu vou fazer para o senhor. A Michelle Pavilac perguntou: no trespasse é necessária a mudança do nome do estabelecimento ou não? Aí a gente vai falar lá na frente, tá? Aí nós vamos falar lá na frente, porque daí eu tenho nome fantasia e nome empresarial, tá? Ambos podem ser vendidos mediante o contrato de trespasse. Mas nós vamos ver lá na frente que o nome empresarial, que é um direito personalíssimo, aí ele precisa constar no contrato, precisa estar expresso. Mas o nome fantasia, daí nessa situação, pode ser vendido tranquilamente pelo contrato de trespasse. Só resumindo rapidamente para vocês entenderem. Olha aqui, eu coloquei 2 nomes aqui, ó. Olha aqui, ó. Padaria que pão. Padaria que pão. Mas o nome empresarial real que consta no contrato social dessa pessoa jurídica é Empório da Confeitaria Limitada. Esse é o nome empresarial, tá? É um direito personalíssimo dessa pessoa jurídica. É um nome, é a mesma coisa que eu atribuir um nome a você, Laís. Laís é teu nome, entendeu? Então, automaticamente, você tem apelido, Laís? O nome fantasia seria isso. Padaria que pão. É um nome para identificar o estabelecimento. Nós vamos estudar isso de uma forma detalhada, tá? Ambos podem ser vendidos junto com o contrato de trespasse. Mas, resumidamente, vocês podem entender. Tem outra pergunta aqui que perguntaram o que é cotas. Cotas societárias é a participação do sócio. Isso daí eu vou falar para vocês lá quando a gente for falar de sociedade. Tá? É a participação do sócio em uma sociedade. Ou seja, eu tenho o capital social em uma determinada sociedade que eu indiquei. Dentre aquele capital social, 100%, eu tenho uma cota societária. É a participação do sócio no percentual dentro da sociedade. Não vou entrar nessa discussão, porque senão vai embolar. Tá? Cessão de cotas, é o que eu falei aqui, ó. O Marcos tem 50% do capital social e o Paulo tem 50% do capital social. Ambos formam um capital social da empresa de 100%. Tá? Imagine que o capital social da empresa é de 5 mil. Tá? Foi indicado lá, 5 mil reais. Deixa eu pegar meu contrato social aqui de uma empresa minha, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, eu estava até mexendo com ela hoje. Ó, essa aqui é a minha empresa, RBUC Consultoria e Desenvolvimento Atuarial e Tributário. Tá? Se vocês pegarem aqui, o capital social dessa empresa é de 5 mil reais, tá vendo? Ou seja, é o capital suficiente que eu precisei investir para quê? Para que num determinado tempo, até eu obter um lucro, eu possa gerir, administrar e realizar as atividades com a minha empresa. É o capital social que me permite comprar bens, enfim.
tem 2 sócios, Thiago Buque Batista e Rodrigo Buque Batista. Tá? Ambos têm 50% do capital social. Tranquilo até aqui? Ou seja, essa cota societária é o percentual de participação de cada sócio na empresa. Tá? Vamos voltar lá. Acredito que eu tenha sanado a dúvida para ficar mais claro. Tá? Nós paramos aqui. Beleza até aqui? Seria isso? Seria isso? Tudo tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Então tá bom aí. Pessoal, vai dando um feedback. O Wesley tá aí. Beleza? Deu tudo certo? Deu para entender? Deu para entender, né? Quem mais? Deixa eu ver. O Wellington tá aí também. Deu para entender? Quem mais? Fala aí, pessoal. Tá tranquilo? Duda, deu para entender? Sim. Então tá bom, então. Beleza, então. Gente, visto isso, é interessante que entendamos o seguinte: as formalidades de um contrato de trespasse. Vamos lá. Primeira situação. Eu estou tratando de um contrato, tá? E o contrato nada mais é do que um negócio jurídico, certo? Lembra que vocês já estudaram negócio jurídico em direito civil? Tá? Lá no artigo 104, vocês estão lembrados da escada pontiana? Quais são os elementos de existência, de validade e de eficácia de um negócio jurídico? É justamente isso. Antes de iniciar o tema mais importante, que é o 1144, é interessante que vocês entendam as formalidades para um contrato de trespasse e os efeitos dele entre as partes que a formalizam. Primeira situação, o contrato formalmente escrito. Tá? O contrato formalmente escrito.